Fundamentos teóricos e metodológicos da inclusão. Abordagens do processo de ensino. Quando pensamos sobre as abordagens do processo de ensino, imediatamente lembramos, né, das tendências da educação, né, das escolas educativas, interrelacionadas, né, com o papel da instituição escola e o papel do aluno. Para pensarmos esses aspectos, vamos a um primeiro esquema. Processo de ensino-aprendizagem. Quando pensamos esses elementos que envolvem o processo ensino-aprendizagem, imediatamente remetemos às figuras principais, o professor e o aluno, que constituem um grupo, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Alguns elementos envolvem, né, esse grupo professor-alunos, né, professores-alunos. Elementos importantes aqui: os métodos de ensino e aprendizagem, os objetivos que são estabelecidos, né, para essa aprendizagem, né. Destes objetivos, desdobramos alguns conteúdos, né, algumas práticas. Na transmissão desse conteúdo, né, é importante destacar a avaliação, né, os processos de avaliação. E os recursos, né, as técnicas, né, os instrumentos que foram utilizados, ou que serão utilizados nesse processo de ensino. Então, esses elementos, esses termos, né, que envolvem professor e aluno, né, têm que estar em mente quando nós discutimos ou refletimos sobre o que é, né, o processo de ensino e aprendizagem. Partindo então desse esquema que discutimos, né, que é como um pano de fundo nesses processos de ensino-aprendizagem, nós vamos destacar, né, algumas tendências de educação que foram propostas por pensadores de educação, né, ao longo da história, né, ao longo desse processo de evolução das tendências de educação, e que são importantes, né, para uma reflexão crítica, né, para o estabelecimento de uma consciência crítica e para que nós possamos, a partir dessa reflexão, então, encontrar, né, estratégias de ensino e aprendizagem que atendam, né, às nossas práticas educativas inclusivas. Um primeiro enfoque, uma primeira tendência na educação, poderíamos nomear, né, de enfoque progressista, a pedagogia renovada. Historicamente, marcamos uma época da pedagogia renovada, que é a década de 1920, né? Quando se buscam, então, novas propostas de construção do conhecimento, entendendo aqui, né, que o conhecimento ele se dá na relação professor-aluno, né? Então, nessa perspectiva progressista, renovada da educação, não se fala mais da inteligência quantitativa, se vai pensar numa inteligência qualitativa e que percorre o desenvolvimento de todo um processo de ensino-aprendizagem. De enfoque não diretivo de Carl Rogers. Um exemplo de escola importante aqui é a escola de Summerhill. Neste enfoque não diretivo, a escola ela vai visar o autodesenvolvimento, né, o autoconhecimento do aluno, né? Ou seja, nós destacaríamos nesta tendência de educação, né, que ela visa a realização pessoal. Né? É um enfoque que vai destacar os processos psicológicos que envolvem, né, a aprendizagem. Uma outra escola interessante que trabalha, né, sob essa perspectiva são as escolas Waldorf, aonde, né, se vai enfatizar nos processos de ensino-aprendizagem, né, o desenvolvimento das relações, sejam das relações interpessoais quanto das relações intrapessoais, e os processos de comunicação, né, de interação, né, visando destacar, né, esse relacionamento interpessoal como sendo muito importante, né, para os processos de ensino-aprendizagem, para a aquisição do conhecimento. Né? E dessa forma, não só se tem acesso a um conhecimento científico, a um conhecimento escolar, como também um conhecimento de si mesmo.
Assim, essa tendência de educação, nós podemos dizer, né, que ela destaca, né, aspectos mais pessoais do aluno, né, e também do professor, na medida que há uma interação, né. Então, que aspectos vão ser importantes nessas trocas interpessoais? A empatia, né, a relação, né, o vínculo que se estabelece entre professor e aluno, o entusiasmo no processo de aprendizagem, quer dizer, né, esse entusiasmo a gente pode pensar na motivação, no interesse né, de aprender, e o envolvimento, né, essa aproximação pessoal entre o professor e o aluno. De enfoque diretivo tecnicista. Esta tendência de educação, historicamente, nós podemos marcar, né, os anos de 1970, quando a escola tecnicista vai estar mais forte, mais presente, né? Nessa tendência de educação, nós verificamos que há uma aproximação muito maior entre a escola e a sociedade na questão do mercado de trabalho. Então, o aluno que vai ser formado nessa escola é um aluno que deve se voltar, né, a ser um homem, um profissional produtivo, né, que atenda às expectativas da sociedade, da realidade, né, e que saiba resolver os problemas, os desafios, né, que a sociedade exige de uma forma criativa, de uma forma inovadora, né? Nessa tendência de educação, nós verificamos que ela não dá lugar, né? Ela não contextualiza os aspectos subjetivos, ela não contextualiza os aspectos psicológicos e pessoais nem do aluno nem do professor, né? Então ela está mais restrita, né, ao ensino de um conhecimento, né, de um conhecimento específico, de um conhecimento técnico para uma atividade, para um exercício profissional. Então isso foi uma prática nesses anos de escolarização, uma tendência muito forte nessa década, né, que está presente nos dias de hoje, que pode, né, ser utilizada ainda nos dias de hoje, quando se focaliza, né, essa relação do aluno no mercado de trabalho. Tá? Nesse sentido, esse enfoque, se nós vamos destacar algumas palavras-chave nesse processo de ensino-aprendizagem, nós verificamos que é uma prática educativa que trabalha com o reforço, com o estímulo e com um condicionamento, né? Então se torna o aluno um especialista numa determinada área, num determinado conhecimento. Um outro enfoque é o enfoque progressista libertador. Essa tendência da educação, dizemos que ela começa a vigorar a partir da década de 1980 e vigora ainda hoje. Alguns autores importantes, alguns investigadores importantes da educação que destacamos: Paulo Freire, Rubem Alves. E uma escola que nós entendemos como modelo dessa educação é a Escola da Ponte. Nesta tendência da educação, verificamos um posicionamento no processo de ensino-aprendizagem mais crítico, né, de discussão das questões educativas, das práticas educativas escolares que acontecem, né, nas instituições escolares, diretamente nas relações professor-aluno. Uma outra proposta é destacarmos a tendência de educação que vai trabalhar o enfoque histórico-crítico. Neste momento, se está buscando, no processo de ensino-aprendizagem, uma reflexão, né? Uma consciência crítica que viabilize uma educação para todos, né? Uma educação indiscriminada, né? Aonde todas as camadas da sociedade possam se apropriar de um conhecimento, né, e possam se inserir no mercado de trabalho com igualdade de oportunidades. Um outro enfoque é o enfoque crítico reprodutivo, né? Na mesma linha das duas tendências anteriores, este enfoque crítico reprodutivo vai se voltar um pouco mais especificamente ao mercado de trabalho.
a força produtiva no mercado de trabalho que o aluno vai poder desempenhar, vai poder desenvolver no mercado de trabalho. Então, integra nessa perspectiva a educação à sociedade, ao mercado de trabalho, mas sobre um enfoque mais crítico, né? Mais reflexivo. Quer dizer, esse aluno produtivo, ele está apropriado dessa sua técnica produtiva para uma atividade profissional, né, que lhe torna um sujeito consciente, um sujeito crítico dos processos que ele desenvolve no mercado de trabalho.